E aí, foi? Oi. Sim. Então vamos lá, gente. Recapitulando o início, né? Para a gente poder determinar as reações nos apoios, o que a gente vai fazer? Vamos identificar no apoio A uma reação vertical em A, VA, no apoio B uma reação vertical em B, VB. E agora o que vamos fazer? Vamos substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada equivalente. Então, uma carga concentrada equivalente significa multiplicar essa carga distribuída pela extensão que ela tem. Ó. Se são 5 toneladas por metro, se eu tenho 2 metros, então são 5 mais 5, ou 5 vezes 2, que são 10 toneladas. E aí vou colocar no centro da distribuição. Minha distribuição vai de C até D, que mede 2 metros. Então o centro dela fica a 1 metro de qualquer um desses dois pontos. Então vou colocar uma carga de 10 toneladas, vou colocar a distância aqui até o ponto D igual a 1 metro. Momentaneamente, para calcular VA e VB, eu vou esquecer essa carga distribuída e vou trabalhar com 10 toneladas, VA e VB. Então, a primeira condição de equilíbrio, somatória dos momentos em relação a um dos pontos, tem que ser igual a zero. Vou escolher o apoio da direita, que é o apoio B, e analisar a viga da esquerda para a direita. Então, somatória dos momentos em relação ao ponto B vai ser igual a zero. Se tender a girar no sentido horário, eu vou convencionar que é positivo, no sentido anti-horário, negativo. Da esquerda para a direita, a primeira carga da esquerda é VA, distância dela até o ponto B vale 5 metros. Esse produto, nesse momento, tende a girar no sentido horário, então vou chamar de positivo. Continuando da esquerda para a direita, agora tem a carga de 10 toneladas, cuja distância até o ponto B vale 1 com mais 2, 3 metros. E agora tende a girar no sentido anti-horário, que é negativo. E acabou, não tem mais carga alguma, porque VB não produz momento em relação ao ponto B. Então, somatória de momentos igual a zero. Vou agora só resolver. Então, 5VA menos 30 vai ser igual a zero. 5VA igual a 30. VA igual a 30 dividido por 5. Finalmente, VA igual a 6 toneladas. Para calcular VB, vou usar uma outra condição de equilíbrio que diz que a resultante que atua nessa viga tem que ser igual a zero. Isso significa dizer que tudo que estiver de baixo para cima tem que ser igual ao que estiver de cima para baixo. Ou seja, VA mais VB tem que ser igual a 10 toneladas. E aí, substituindo os valores, isolando VB, VB vai ser igual a 10 menos VA, ou VB igual a 10 menos 6, VB vale 4 toneladas. Aí vamos para o nosso diagrama de esforços cortantes. Vou traçar, né, as minhas referências, ponto A, ponto C, faltou o ponto D aqui, tá? E o ponto B. Vou traçar a linha que representa a viga. Tracei a linha que representa a viga, vou marcar os meus pontos. Então, ponto A, ponto C, ponto D e ponto B. Pelo menos o ponto D já está aqui na direção para a gente fazer bonitinho. E agora eu vou marcar. Ó. No ponto A eu tenho para cima VA que vale 6 toneladas. Entre o ponto A e C não tenho nenhuma carga, então trago paralela à linha da viga. Agora, olha só, de C até D eu tenho que descer um total de 10 toneladas. Daqui até aqui, quando eu cruzar, eu terei descido 6, então tem que descer mais 4. Então, vou colocar aqui, vou pensar no imaginário aqui de 4, porque 4 mais 6 dá os 10 que eu tenho que descer, e vou descer inclinado. Então, eu tenho aqui um imaginário que vale 4, porque 4 mais 6 dá os 10 que eu tenho que descer. Entre D e B eu não tenho nenhuma carga, levo paralelo, e em B, fechando meu diagrama, eu tenho para cima 4 toneladas, que é exatamente a mesma medida que eu teria aqui no ponto D para baixo. Então, estou considerando que vai aparecer um novo ponto aqui, que é o ponto E. Esse ponto aqui certamente é o ponto onde teremos o momento máximo, porque é o único ponto que o diagrama de esforço cortantes corta a linha da viga. Então, ele é muito importante para a gente. Para cima, considero meu diagrama positivo, para baixo, negativo. E aí temos o nosso diagrama de esforços cortantes. Para o cálculo dos momentos, a gente sabe que a esquerda de A não tem carga alguma, então o momento vale zero. Para calcular o momento em relação ao ponto C, também eu consigo ainda, porque eu tenho VA à esquerda de C, que vale 6 metros, e a distância de VA até C, 1 metro. Então será o produto 6 vezes 1. Tende a girar em relação a C no sentido horário. Então tem um momento positivo aqui, que vai ser de mais 6 toneladas vezes metro.
Agora, para calcular o momento em relação ao ponto E, eu preciso calcular que distância é essa. Essa distância não é 1 metro para um lado e 1 metro para o outro. Ó. Só pelo desenho vocês já estão vendo aqui ó, que não está alinhado. O ponto E está mais próximo de D do que de C. Então, precisamos calcular quanto vale esse meu X aí. Que distância é essa do ponto C até o ponto E? Vou armar minha regrinha de 3 em cima da carga distribuída. Minha carga é de 5 toneladas metro, significa que a cada metro eu desço 5 toneladas. Quanto eu terei que andar aqui para conseguir descer 6 metros? De cara eu já sei que vai ter que ser mais de 1 metro, porque 1 metro eu desço só 5. Ó. Eu preciso descer 6, então tem que dar algo que dê acima de 1 metro. Então, para 1 metro eu desço 5 toneladas, quanto que eu tenho que andar para descer as 6? Então, armando minha regrinha de 3, x vai ser igual a 6 vezes 1 dividido por 5, que me dá uma distância de 1,2 metros. Agora sim, de posse da minha distância de 1,2, ó, então, na verdade, esse ponto E está mais para cá. Ó, ele está a 1,2 em relação ao ponto C. Ele está a 0,8 do ponto D e 1,2 do ponto C. Ele não está no centro, tá? O que eu faço agora para calcular o momento em relação ao ponto E? Vou pegar e vou redesenhar a minha viga aqui, ó, lembrando que essa carga aqui não existe. O que existe são 5 toneladas por metro. Então, vou redesenhar minha viga. Está aqui, ó, meu ponto E, que tem uma distância até o ponto C de 1,2 metros. E aí eu vou calcular o momento em relação a esse desenho novo que eu fiz, que é do meu ponto E até o meu ponto A, ou do ponto A até o ponto E. Então, aqui, ó, no lugar dessa carga distribuída, eu vou colocar uma carga concentrada equivalente. Uma carga concentrada equivalente significa o quê? Eu tenho 5 toneladas por metro. Se eu tenho 1,2 metros, eu vou multiplicar 5 vezes 1,2, que dá 6 toneladas. E vou colocar onde? No meio da distribuição. A minha distribuição agora não são mais 2 metros, ó. Ela está valendo só 1,2. Então, metade de 1,2 vai ser 0,6. Então, na metade aqui, ó, 0,6, eu coloco a carga correspondente que vale 6 toneladas. Agora sim eu posso calcular o momento em relação ao ponto E. Eu tenho aqui a carga VA, cuja distância até o ponto E vale 2,2 metros e tende a girar no sentido horário. Então, primeira carga, 6 toneladas que é VA, distância até o ponto E 2,2, tende a girar no sentido horário, vai ser positivo. A próxima, 6 toneladas, distância dela até o ponto E 0,6 metros e tende a girar no sentido anti-horário, que é negativo. Efetuando as contas aí, eu vou ter 13,2 menos 3,6, que me dá um momento de mais 9,6 toneladas metro. Agora o momento em relação ao ponto D, ó. Esquece isso daqui, porque esse desenho ele vale para o ponto E. Em relação ao ponto D, já está tudo aqui, ó. VA já está aqui, que vale 6 toneladas. Ponto D, eu tenho a carga inteira aqui, ó. Essa carga eu já substituí por uma carga de 10 toneladas colocada a 1 metro. Então eu posso analisar direto aqui sem ter que desenhar de novo, ó. Primeira carga da esquerda em relação a D, ó. VA, distância até o ponto D, 1 metro. Então, o momento em relação ao ponto D vai ser VA, que vale 6 toneladas, perdão, distância 3 metros. 1 mais 2, 3 metros. Tende a girar no sentido horário, então é positivo. A próxima carga, substituir essa distribuída de 5 toneladas por metro por uma concentrada equivalente 10 colocada na metade. Então, vai ser 10 vezes 1, que vai girar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, eu vou considerar como negativo. Então, o momento em D vai ser 18 menos 10, que vai ser igual a mais 8 toneladas metro. E o momento em relação ao ponto B, não preciso calcular, porque a extremidade será igual a zero. Agora, eu vou desenhar meu diagrama de momentos fletores. Traço a minha linha para representar a viga, marco meus pontos. Agora eu tenho um novo ponto, que é o ponto E, preciso marcá-lo também. No ponto A vale 0, no ponto C, mais 6. Vou colocar um vetor aqui para cima, que represente esse mais 6 para mim. No ponto E, mais 9,6. Vou botar um outro vetor aqui, que represente esses 9,6.
No ponto D, mais 8, e aí vou colocar um vetor aqui que fica intermediário entre o 6 e o 9,6, porque é 8, é um número intermediário entre os dois, e no ponto B vale zero. Agora eu tenho que ter atenção onde é distribuído e onde é concentrado. Então só tem distribuição entre C e D. Então entre C e D eu terei uma parábola. Fora disso eu terei uma reta. Então no primeiro trecho de A até C, uma reta. Entre C e D, uma parábola com a concavidade para baixo. E de D até B, outra reta. Para cima, eu estou considerando meu diagrama como positivo, e aí está o meu diagrama de momentos fletores.